Congresso Panplanetário. Urubu pelado não se mete no meio dos coroados. Ditado popular. De tal forma se haviam multiplicado os congressos que foi preciso ser original. Dentro de cada um dos 8 planetas, desde o mais bronco, que me parece ser Vênus, até o mais inteligente, que naturalmente deve ser Netuno, não era possível reunir um que não fosse a milésima repartição dos outros anteriores. Congressos nunca foram coisas de primeira necessidade, mas a necessidade do espetáculo tem em todos nós tão fortes exigências como desvios convenientes. Demais, Júpiter estava em tal estado de adiantamento que precisava mostrar-se ao sistema todo. Produzia por ano 200 mil toneladas de aperfeiçoadas farpas de bambus, específico contra as dores de dentes. E os seus filósofos e escritores, graças às modernas máquinas elétricas de escrever, abarrotavam os armazéns das estradas de ferro com bilhões de toneladas de papel impresso. Houve um que, narrando todas as suas conversas e atos do ano, dia por dia, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo, escreveu uma obra de 68.922 volumes com 20.677.711 páginas, das quais 3 milhões alvas e limpas, as melhores, significavam as horas de seu sono sem sonhos. O autor não omitiu nelas nem as ordens aos criados, nem tampouco as frases vulgares que trocamos ao cumprimentar. Tudo registrou porque, dizia ele, isso aumentava o peso da obra e, portanto, o seu valor. Era unicamente Júpiter que estava assim. O resto dos satélites do Sol vivia sofrivelmente. Como, porém, houvessem descoberto que todos eles estavam ligados por uma força oculta que, embora influindo mutuamente sobre todos eles, pesava mediocremente sobre os destinos particulares de cada um, e como também fosse preciso ser original nos congressos, Júpiter propôs, e todos os planetas restantes aceitaram, a reunião de um congresso panplanetário. Era preciso, diziam os embaixadores de Júpiter, formar um espírito planetário em contraposição ao espírito estelar. Com isso, eles escondiam o secreto desejo de vender aos outros planetas farpas aperfeiçoadas, remédios para calos, toneladas de um literário papel de embrulhos e outros produtos similares de sua atividade sem limites, não esquecendo o fito de conquistar alguns destes últimos ou parte deles. Todos os outros não viram bem esse propósito de Júpiter, mas este lhes venceu a resistência, convencendo-os de que deviam ser originais e chamar a atenção do universo. O mundo estelar não nos debocha? Altair não está sempre a rir-se sarcasticamente de nós? Aldebaran não nos ameaça com seu rubor? Sírius não nos desdenha? Havemos de lhe mostrar. A reunião, ficou decidido, teria lugar na Terra. Não porque a Terra fosse muito poderosa, mas porque, nos últimos anos, ela instalara nos seus polos uma imensa buzina que gritava para as estrelas: "Sou o primeiro planeta do orbe, tenho estradas de milhões de metros, sou o paraíso do universo", etc, etc. A buzina era indispensável, visto que os caminhos, palácios, jardins e teatros, etc., se destinavam aos extraterrestres e tinham por fim atraí-los, no pensamento de que os estranhos viessem trazer a segura prosperidade dela, a terra. O seu povo, todos conhecem-no. É uma gente cheia de uma nevoenta poesia, terna, loquaz, um tanto indolente, mas liberal por ser relaxada e generosa por ser liberal. São defeitos e são qualidades, mesmo porque para os povos não há defeitos nem qualidades, há características e mais nada. Os de Júpiter são assim, são rígidos, duros e frios, e têm 2 sentimentos dominadores, o do enorme, que é seu critério de beleza, e o do dourado. Um habitante do grande planeta, uma vez na Terra, ao ver pelo crepúsculo o céu banhado de ouro liquefeito, esperneou de tal modo e de tal modo subiu às montanhas para colhê-lo que nos antípodas houve um terremoto.
Em vendo a cor do ouro, eles saem bufando, com o olhar injetado em estado de fúria, e saem matando, estripando, indiferentes a amigos, a inimigos, a parentes e até aos pais. E curioso, só querem ouro para construir caixões de 6 léguas de altura e 6 polegadas quadradas de base. Eis como sentem a beleza. A isso juntam um horror pelos gatos, um ódio idiota e histérico. No entanto, os gatos são bons. Se velhos, têm a candura de criança. Se crianças, uma graça e espontaneidade de encantar. Mesmo se não são os melhores do que os companheiros de planeta, são perfeitamente iguais a eles. Contudo, são doridos e auditivos, o que lhes dá a faculdade de criar uma poesia e uma música própria, das quais os de Júpiter se aproveitam à míngua de poder eles mesmos criar essas manifestações artísticas, pois a sua insensibilidade não o permite. Mas os jupiterianos não os toleram, porque podem os gatos votar, embora fossem os próprios algozes destes que lhes tivessem dado esse direito. Por qualquer de cá aquela palha, os estúpidos jupiterianos se reúnem na praça pública e matam a pauladas, a fogo, a foice, sem forma de processo alguma, sob o pretexto de que o gato queria casar ou namorava uma filha deles. Lá se chama de banditismo e é coisa parecida com linchamento yankee. Um viajante, entretanto, que lá esteve, achou esses gatos excepcionalmente tímidos e doces, admirando-se de que lá não houvesse mais crimes, provocados pelos sofrimentos e humilhações que eles sofrem. Perseguem-nos de um modo bárbaro e covarde, chamam-nos de poltrões, mas quando querem guerrear, socorrem-se deles, e os gatos se portam bem. Vêm a paz, oprimem-nos, encurralam-nos, mas assim mesmo eles crescem e multiplicam-se. Fraca raça! Júpiter, como ia dizendo, acudiu ao grito da buzina e reuniu o Congresso da Terra. Uma primeira sessão, logo os jupiterianos falaram na fraternidade de todos os animais do universo, homens e gatos, burros e jupiterianos, marcianos e raposos. Um principal de Júpiter até a esse respeito fez um discurso muito bonito. É muito sediça a manobra de Júpiter falar sempre em liberdade, fraternidade, etc. Certa vez ele declarou guerra a Saturno para libertar-lhe os povos. Logo, porém, que o venceu, restabeleceu a escravatura que já estava absolvida. Tal e qual a América do Norte fez com o Texas, província do México, em 1837. Como todos esperavam, os trabalhos do Congresso prosseguiram com grande atividade. Além de tratar do estabelecimento de pontes pênseis que ligassem todos os planetas entre si, o Congresso voltou às seguintes conclusões sobre a perfeita fraternidade animal, estabelecido nos seguintes pontos. A. Não se deveria mais comer qualquer animal, boi, carneiro, porco. B. As gaiolas dos pássaros deveriam ser aumentadas do dobro no mínimo. C. Na caça, uma espingarda não poderia ser carregada com mais de 6 grãos de chumbo. D. Generalizar 5 jogos de bola na sociedade dos cabritos. O programa era vasto e piedoso, e até um principal de Júpiter a esse respeito orou e citou largamente a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, fazendo pena não haver ali muitas beatas que pudessem chorar com tal homem, tão digno de vir a substituir São Vicente de Paulo, porque não é próprio citar Sakyamuni. O povo da terra, boa gente, exultou e encheu-se de orgulho por poder mandar às estrelas esse grito. Não comemos mais bois, nada temos com as estrelas. Houve festas, banquetes e bailes para alguns, luminárias para quem quisesse ver as fantasmagorias surpreendentes nos órgãos de publicidade. No céu, porém, Sírius sorriu e Altair mais amarela se fez. Da Pleiade, 2 estrelas empalideceram de espanto, e Aldebaran quis avisar aos nécios, mas não pôde. Júpiter vendeu a todos os seus irmãos toneladas de farpas, de remédios para calos, de papel literário, e isto com alguma violência que me eximo de contar. De passagem, digo-lhes que ele ocupou um pedaço de Mercúrio.
Se tais produtos não estavam completamente envenenados, foram, no entanto, deletérios. A Terra banalizou-se, Marte perdeu a inteligência, Vênus o amor desinteressado, Netuno a bravura generosa. Os gatos de todos os planetas, contudo, vieram a gozar dos benefícios das instituições jupiterianas, isto é, foram expulsos da comunhão dos patrícios. Sob os bons auspícios de Júpiter, foi assim que se fez a fraternidade animal em todo o sistema planetário. Sirius nunca mais cessou de sorrir.